Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos juntos, na casa do Senhor, para louvar o nome do nosso Deus, engrandecê-lo. Isso a gente deve fazer todos os dias, E bom revê-los. É bom saber que Deus tem movido o coração dos irmãos para estarem na sua casa, para conhecerem um pouco mais dele, aprenderem um pouco mais do que ele tem para as nossas vidas. Ontem nós tivemos aqui o nosso trabalho, aqui na igreja, que abrangeu toda a igreja, Eu estava até conversando com a Carla. De manhã, na parte da tarde, nós tivemos com os jovens e com as crianças. E depois à noite, nós tivemos com os homens e com as mulheres. Então, abrangeu toda a igreja, E foi muito bom que nós ficamos conversando aqui. Quando a gente foi reparar, já era 10 horas da noite. Estava muito bom, O pessoal nem queria ir embora. Ninguém nem queria também dormir, aceitar o convite e já ficar aqui já para o culto da manhã logo, Era mais fácil. Eu nem precisava ir para casa, Já ficava logo. Mas isso é muito bom, A comunhão entre os irmãos é muito boa, A gente poder conversar, trocar as ideias e conhecer um pouco mais, saber mais do irmão também. E agora, nesse momento, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 145. Nós vamos fazer uma oração primeiro para iniciar. Orar ao nosso Deus, pedindo a sua graça, pedindo o entendimento do Espírito Santo. Salmo de número 145. Vamos orar primeiro. Santo Deus, amado Pai, gratos somos, ó Deus, por estarmos na Tua casa mais uma vez, pelas misericórdias que o Senhor tem renovado em nossas vidas em mais um dia, pelo Teu amor derramado sobre nós, nos alimentando, nos mantendo com saúde, guardando o nosso ir e o nosso vir em toda essa semana que se passou. Obrigado, Senhor, por ser misericordioso, por ser bondoso, o Deus zeloso, o Deus que cuida dos seus escolhidos. Nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome pelo teu grande poder, pelo teu grande amor, e nós te rogamos, ó Deus, supra a necessidade da nossa alma, alimenta, Senhor, o nosso coração, nos enche, Senhor, do teu Santo Espírito, faça com que os nossos corações transbordem do teu amor e do regozijo em ti. Nos mantenha sempre firme em teus caminhos e seja, Senhor, conosco neste culto e recebe, Senhor, também a nossa adoração, recebe este culto, este sacrifício vivo que é emanado destes corações para o teu, ó Pai. Seja, Senhor, conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé, vamos ler o Salmo de número 145, os versos de 1 a 3. Os versos de 1 a 3. O título do salmo é A Bondade, Grandeza e Providência de Deus. É um salmo de louvor de Davi, que ele diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O salmista diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então nós vamos louvar o nosso Deus, esse Deus que é grande, que é digno de ser louvado, e nós vamos cantar: Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ainda nos mantendo em pé, vamos cantar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, em nossas vidas. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, é santo monte.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar novamente, porque nada melhor do que iniciar o dia do Senhor cantando louvores ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Grande é o Senhor, nós devemos adorá-lo. E vamos cantar também na manhã mais graciosa, ouvir a tua voz. Nós vamos escutar a voz do Senhor daqui a pouquinho aos nossos corações. Na manhã mais graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Nesse dia também
reino é cheio de amor. Deus tão gracioso, és um Pai tão paciente, brilha em teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço o meu louvor, levando a ti adoração. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço o meu louvor, levando a ti adoração. Vamos cantar novamente este cântico, porque nós temos que, nessa manhã mais graciosa, nós temos que ouvir a voz do nosso Deus, e diante dos cânticos da sua palavra, nós já ouvimos a voz daquilo que Deus tem já mencionado ao nosso coração, a sua graça, o seu amor derramado sobre as nossas vidas. Nós temos que adorá-lo mediante a isso e com os seus louvores exaltar o seu santo nome. Na manhã mais graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Nesse dia também, és o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também. Tomas o mundo em tuas mãos e reina compassivamente. Teu reino é cheio de amor. Deus tão majestoso, és um Pai tão paciente, brilha em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço o meu louvor, levando a ti adoração. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço o meu louvor, levando a ti adoração. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Santo Deus, amado Pai,
Deus misericordioso, Deus da compaixão, recebe, Senhor, os nossos louvores, recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao teu santo e majestoso nome, ó Pai. Seja, Senhor, o cantar dos nossos lábios um aroma agradável aos teus ouvidos, às tuas narinas, ó Pai, e seja, Senhor, um cântico suave aos teus ouvidos, ó Pai. Seja, Senhor, conosco, cura, Senhor, o nosso coração de todo pecado, limpa, Senhor, tudo aquilo que estiver atrapalhando o nosso contato contigo, ó Pai. Afasta de nós, ó Deus, as transgressões, as coisas ruins, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações através do teu servo. Abençoe, Senhor, a boca do teu servo que falará a nós, ó Pai, e grava, Senhor, os nossos corações o teu querer. É que eu te rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor. A igreja pode se assentar? Pastor? As crianças podem ir com os professores para a sala e os irmãos mais velhos ficarão aqui para poder escutar a palavra do Senhor através do pastor. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Com grande alegria que estamos reunidos no dia do Senhor para adorá-lo, para buscá-lo. Nesta manhã, nós vamos continuar dando um break no nosso estudo de exposição do livro de Gênesis para tratar um pouquinho, meus amados irmãos, da história, da biografia, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero agradecer a Deus junto com vocês, prestar ações de graças ao Senhor, porque há 161 anos atrás, Deus, Ele abriu essa porta, né, a porta desta igreja. É uma das igrejas protestantes mais antigas no Brasil, na América Latina. E nós queremos agradecer ao Senhor porque essa porta também se abriu aqui, né, no bairro do Una. E hoje nós estamos congregados, estamos sendo pastoreados, porque o Senhor trouxe essa igreja, né, para esse cantão, para esse país, né, e estabeleceu, né, a parte do seu reino através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora, dia 12 de agosto, né, nós tivemos o aniversário, eu postei, né, nas redes sociais, vocês viram a igreja comemorando os pronunciamentos, né, e estamos felizes por isso. E eu queria tirar algumas lições para o nosso coração nesta manhã, né, com essa história missionária. O mês de agosto também para a Igreja Presbiteriana é o mês de missões, por causa, né, de que o nosso primeiro missionário chegou no mês de agosto. E nós estabelecemos esse mês para poder meditar,
um pouco mais em como ter um coração missionário. Nós não podemos perder essa perspectiva de que o nosso Deus é um Deus missionário. Foi Ele que enviou o seu Filho do céu. Ele enviou Cristo da sua glória. Ele desceu até essa terra. Ele fez missões. Ele veio até nós, morreu na cruz do Calvário para morrer e a nossa morte, né, e para nos dar a promessa de vida e vida em abundância, vida eterna. O ápice de missões está na cruz do Calvário. É quando nós vemos o nosso Cristo morrer por nós, entregar a sua vida para perdoar os nossos pecados diante da lei de Deus e diante do tribunal do nosso Senhor. Nós vamos então ser limpos e lavados pelo sangue de Cristo, né, e não haverá mais nenhuma condenação quando nós formos prestar conta da nossa vida. Porque Ele saiu da sua terra, da sua parentela, né, Ele saiu do conselho divino, veio até nós, né, encarnou-se para poder então nos levar para o seu reino de amor. Eu quero então começar nessa manhã olhando justamente esse texto, Gênesis, capítulo de número 12. Vamos basear então a nossa meditação que vamos fazer agora pela parte da manhã em dois textos, Gênesis 12, de 1 a 3, e depois nós vamos lá para Romanos, capítulo de número 10, verso de número 14 e 15. Vamos ler, amados irmãos, diz assim, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, como é que podem ser abençoadas todas as famílias da terra em Abrão? Nós vamos aprender, irmãos amados, que aqui está, né, o proto-evangelho. Aqui está o começo das missões. Abrão saindo da sua terra, indo para a terra que Deus vai mostrar, e Deus vai abençoar a partir dele todos aqueles que nascerem da sua descendência, dos forasteiros, dos escravos, todos aqueles que creem no Deus Altíssimo, no Deus de Abraão. Há 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, mais ou menos, essa promessa então começa, né, a ser iniciada, né, esse plano salvador, redentivo, começa então com a família de Abraão, e percebam que Deus então, ele vai, meus amados irmãos, indo de terra após terra, e vai nos mostrando então que essa promessa de abençoar todas as famílias da terra vai alcançar também o Brasil. Nós vamos ver então, por favor, abra comigo. Me perdoem, Atos, capítulo de número 1. E depois nós vamos para Romanos, capítulo de número 10. Atos 1. Vejam só o que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer para os apóstolos, cumprindo essa promessa desse plano redentivo de alcançar todas as famílias da terra. Claro que isso inclui todos os países. E ele vai dar uma ordem aqui para os apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 6 em diante. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebam aqui o plano salvador de Deus,
iniciado lá em Abraão, indo de terra após terra, e ele vai dizer aqui, o Senhor Jesus vai começar em Jerusalém a proclamação desse evangelho, depois vai para Samaria, a terra, né, onde estava ali, começavam os gentios, a mistura dos judeus com os gentios em Samaria, os samaritanos, né, e depois ele vai dizer até o confim da terra. E aí nós vamos ver os apóstolos, eles indo, e nós vamos chegar em Romanos, capítulo de número 10. Paulo escreve a carta aos Romanos, irmãos, pedindo que a igreja de Roma, essa era a sua solicitação, que eles o ajudassem a ir até a Espanha. Era o confim da terra naqueles dias, né, até a Península Ibérica. Ele queria chegar até lá, e ele escreve essa carta. E ele vai então aqui dar os motivos pelos quais ele quer que a igreja de Roma o ajude a ir até a Espanha. E ele vai dizer aí, vamos ler por favor, verso de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Percebam a mentalidade apostólica de ir, fazer missões, buscar apresentar o plano da salvação em Cristo Jesus, né, para aqueles que viriam a ouvir o Evangelho e se entregar a Jesus. E perceba então que a promessa de que este Evangelho chegaria até os confins da terra realmente estava se cumprindo. Deus estava usando homens como instrumento para levar o seu Evangelho a países que nunca ouviriam este Evangelho, se não houvesse aqueles que fossem e pregassem esse Evangelho. Paulo vai dizer, vai usar Isaías 52 e vai dizer, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aqui, irmãos, então, nós chegamos nesse cidadão chamado Ashbel Green Simonton. Ele foi aquele pé formoso que trouxe o Evangelho, que trouxe, né, a igreja presbiteriana para o Brasil. E eu queria então mostrar para você um pano de fundo do qual Simonton chegou ao Brasil. Eu queria fazer um breve panorama histórico para que você entenda isso. E o quão abençoador é você também ser um missionário e ter pés formosos e buscar a promessa de Deus que Ele vai tornar você, né, uma pessoa abençoadora se você levar este Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Bom, irmãos, como é que Simonton chegou aqui ao Brasil? Nós vamos olhar aqui então esse pano de fundo de como a fé cristã chegou até a América Latina. E eu queria dar esse pano de fundo para que você entendesse. Né? O protestantismo não chegou aqui com Simonton, chegou antes dele. E como é que isso aconteceu? Bom, eu quero, em primeiro lugar, mostrar para vocês algumas experiências protestantes aqui na América Latina. A primeira dela foi a experiência francesa. Irmãos, houve um intento, né, da França de fundar aqui na América Latina a França Antártica. E então,
comissionados pelo Estado francês, né, vieram para aqui algumas expedições para fundar aqui, né, a França Antártica, fundar aqui uma colônia francesa. Quem foi delegado para fazer isso foi um capitão chamado Villegagnon. E esse capitão, ele falou, né, com João Calvino e pediu pastores calvinistas, né, pastores para pastorear, né, essa pequena frota de navios que viria da França para a América Latina. E João Calvino, então, mandou alguns pastores, né, franceses a fim de pastorear, fazer as devocionais, os cultos, né, nesse tempo de navegação da França até aqui. Isso aconteceu, meus amados irmãos, no ano de 1557. Esse é o capitão Durand Villegagnon. Chegando aqui, nós vamos perceber então que quando o Brasil foi descoberto? Em 1500. Então aqui já era uma colônia portuguesa. Nós vamos ver então que os pastores franceses, junto com essa caravana francesa, aportam lá na Baía da Guanabara. E quando eles aportam, irmãos, eles vão fazer o primeiro culto reformado, na data de 10 de março de 1557. Eles vão fazer a primeira Santa Ceia em solo sul-americano. Foi o primeiro culto, né? Culto reformado. Qual foi o primeiro culto que houve aqui na América Latina? Foi o culto pentecostal? Liberal? Não, reformado. Primeiro culto, primeira ceia, 10 de março de 1557. Quantos anos o Brasil já havia sido descoberto? 57 anos. E o primeiro culto então aconteceu aqui. Se você for lá na primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, na Catedral do Rio de Janeiro, você vai ter lá na frente um monumento, simbolizando essa primeira Santa Ceia, o primeiro culto reformado em toda a América Latina. Foi aqui no Brasil. Contudo, não obstante, a pressão católica portuguesa em cima de Villegagnon foi muito dura, e eles não permitiriam que os franceses permanecessem aqui se eles não apostatassem da fé reformada, protestante. Villegagnon se torna então conhecido como o Caim das Américas. Ele fez todos aqueles que estavam com ele apostatar da fé e se tornarem católicos para poder sobreviver. Aqueles que não fizessem isso seriam mortos. Nós vamos ver aqui uma grande tragédia, porque os calvinistas não estavam prontos para apostatar da fé, não fariam isso. Eles então tiveram alguns dias para fazer, né, para apostatar da fé. Foi quando então eles deram 3 dias, e nesses 3 dias eles fizeram a confissão de fé de Guanabara. Eles registraram a sua confissão de fé. E por causa dessa confissão de fé calvinista, eles foram jogados no mar, na Baía de Guanabara. Eles morreram afogados, amarrados. Os pastores foram jogados no mar. Villegagnon então se tornou o Caim das Américas. Aí está, né, essa é o monumento que você vai encontrar, relembrando a primeira Santa Ceia, né, ali na frente da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, né, que foi lá no Rio de Janeiro. Esse livro, irmãos, da nossa editora Cultura Cristã, ele conta toda a história dessa tragédia, né, desse morticínio que foi feito, né, desses assassinados, desses primeiros protestantes.
que tentaram implantar aqui em solo brasileiro, né, a Igreja Reformada e não conseguiram. Essa experiência francesa, ela falhou. Nós vamos ter aqui então, em segundo lugar, uma segunda experiência, que foi com os holandeses, ali no Nordeste. Em 1630, aportou aqui no Brasil, né, ali na região de Recife, eles chegaram até Maceió, eles chegaram até ao Maranhão, né, eles começaram a colonizar, a fazer uma colônia holandesas. E os holandeses, eles eram reformados. Eles também haviam, né, adquirido a fé reformada através, né, de João Calvino, né, ali na Suíça, na Genebra, e essa fé se espalhou com Martinho Lutero, e então os holandeses, eles dos Países Baixos, eles também aderiram à fé protestante, e eles vieram aqui para o Brasil. Havia um enfraquecimento da coroa portuguesa que estava em guerra naqueles dias com Napoleão Bonaparte. Napoleão atacou a coroa portuguesa e se enfraqueceu, né, o domínio português aqui no Brasil. E aí os holandeses então vieram, começaram a colonizar aquela parte ali do Nordeste. Durante, irmãos, 24 anos, esses holandeses, eles fizeram dois grandes monumentos, eles legaram, né, alguns benefícios para a população brasileira. O primeiro deles foi a tradução das Sagradas Escrituras, né, holandês, português e tupi-guarani. A Bíblia trilíngue. Você já imaginou isso? 1630. Eles já fizeram essa tradução colocando a Bíblia na mão do povo. Colocando a Bíblia na língua do povo. Isso foi uma das bandeiras da Reforma Protestante. Por isso que Lutero, Martinho Lutero, ele é conhecido, né, como o pai da educação alemã, porque ele traduziu as Sagradas Escrituras do hebraico, do grego, das línguas originais para o alemão. E nós vamos ver então que essa bandeira de colocar a Bíblia na língua do povo, né, diferente da Igreja Católica Romana, que ainda preferia o latim como a língua mãe para proferir, né, a missa, né, e era um latido danado que ninguém entendia. Os protestantes, eles resolveram então colocar a Bíblia na mão do povo. E os holandeses, ao chegar no Brasil, eles fizeram a Bíblia trilíngue e traduziram até o Novo Testamento para o tupi-guarani. Você imaginou isso? Irmãos, como é que seria o Brasil se nós fôssemos colonizados pelos reformados? Se a igreja reformada tivesse realmente entrado aqui? Segundo lugar, eles legaram também uma construção, né, eles legaram para aquela região do Nordeste construções que existem até os dias de hoje. Maurício de Nassau, essa é a casa dele lá em Olinda. Quem já foi lá, Neuto já foi lá, né? Em Olinda, passeando por ali, quem foi por lá, né, você vai encontrar, né, a casa de Maurício de Nassau. Esse homem, meus amados irmãos, ele legou essa ponte aí, na Conde da Boa Vista. Os holandeses fizeram a ponte, né, no rio. Não sei, eu sempre me engano, porque ela tem dois rios bem próximos, que é o Capibaribe e o Beberibe. E eles fizeram essa ponte, fizeram arquedutos, trouxeram energia. Irmãos, os holandeses começaram a trazer desenvolvimento para o Nordeste. Naqueles dias, eles fizeram saneamento básico. Eles fizeram, né, as tubulações para esgoto, né, prepararam toda a cidade para o desenvolvimento. Até hoje, nós estamos em 2020, até hoje, Belém não tem, né, as periferias até hoje não tem saneamento básico. Em 1630 a 1650, os holandeses já trouxeram isso para Recife.
desenvolvimento. Esse é o legado que os protestantes trouxeram. Mas em 1654, os holandeses eles foram expulsos do Brasil, né, a toque de caixa, né, pelos portugueses. Os portugueses pegaram em armas, se revoltaram contra os holandeses e expulsaram todos eles. E acabou-se então esse período de luz reformada, do evangelho, do culto, da igreja reformada, acabou, né, aqui no Brasil, a partir dessa data, 1654. Essa foi a segunda experiência que falhou. Então, de 1654 até 1859, quando chega Simon, não tivemos aqui quase 3 séculos, não tivemos influência mais protestante em solo brasileiro. Isso vai mudar então com a implantação, né, do protestantismo no Brasil. Por causa dos acordos de Dom Pedro II, né, com a Inglaterra, né, e com outros países que eram de origem protestante, Dom Pedro ele permitiu, na Constituição brasileira, que igrejas protestantes fossem fundadas em solo brasileiro. Chega então 1855, aqui no Brasil, Robert P. Calley. Ele era pastor, era médico, né? Ele veio e fundou a Igreja Congregacional, lá no Rio de Janeiro. Calley era um homem tão culto e tão influente, que ele se tornou, né, amigo pessoal de Dom Pedro II. Logo mais, 3 anos depois, 4 anos depois, né, chega então aqui no Brasil, 12 de agosto, né, de 1859, Calley chega em 55, né, você vai ver a grande influência de Calley e a grande influência da sua esposa, Sarah P. Calley, né, também no inário, na hinologia brasileira. Vários hinos do nosso inário, você vai encontrar lá, S.P. Calley, Sarah Calley. Ela escreveu vários hinos que nós temos no nosso inário. Esse casal influenciou sobremaneira, né, a cultura evangélica aqui no Brasil. Né? O meu pai se converteu na Congregacional lá em Recife. Né? Então, percebam, meus amados irmãos, que nós vamos ter essa influência, então, protestante aqui, permitida pelo Império, né, brasileiro, e nós vamos ver a chegada de Ashbel Green Simonton em 12 de agosto de 1859. Como é que se deu a vinda, então, de Simonton aqui para o Brasil? Como é que ele veio parar aqui, esse americano, naquele tempo que não tinha, né, barcos, navios a vapor, a motor? Como é que esse homem veio dos Estados Unidos parar aqui, na América Latina? Como é a história de Simonton? Bem, desde jovem, Simonton, né, ele teve o interesse, né, de buscar a Deus sinceramente. Aos 22 anos, quando ele completou 22 anos, ele decidiu ir para o seminário de Princeton. Naqueles dias, irmãos, né, as faculdades, elas eram seminários nos Estados Unidos. Então, Princeton ainda não era uma faculdade, era um seminário de preparação de pastor. Então, todas essas grandes faculdades, né, Princeton, Oxford, né, outras, né, todas elas eram, em primeiro lugar, seminário de pastor. Depois foram agregados as disciplinas de advocacia, medicina, e foi se tornando o que nós temos hoje. Mas essas faculdades, elas eram escolas, né, preparatórias para pastores. Hoje nós vemos completamente um rumo diferente, né? Totalmente secularizada, né? Teologia
escanteada, né? Mas nós vamos ver isso na história. Então, Simonton foi para Princeton. Ali ele ouviu um sermão, né, famoso de um pastor que convidava que os pastores, os seminaristas, eles inflamassem o seu coração por missões. E ali, ouvindo esse sermão, ele então decidiu vir para a América Latina. Ele não sabia se via para a Venezuela, para o Paraguai, para a Argentina. Ele ficou indeciso. O fato é que ele queria vir para cá. Depois de terminar o seminário, ele decidiu que viria para o Brasil. Não sabia uma palavra em português. Já imaginou isso? Esse jovem então paga a sua passagem, entra nesse navio, né, e vem para o Brasil. 1 mês e 24 dias de viagem, dos Estados Unidos até aqui. Ele vai chegar então em 12 de agosto, né, de 1859, e Simonton começa o seu trabalho ali no Rio de Janeiro. Ele tinha 26 anos de idade quando chegou aqui, bem jovem. Dirigiu a primeira escola dominical em 22 de abril de 1860. Quando chegou aqui, ele fez amizade, ele ensinava o inglês e as pessoas ensinavam português para ele. Então, em 1860, 22 de abril, perceba aí, menos de um ano, ele começou a falar o português e começou a dirigir, né, a primeiro culto, a primeira escola dominical. Depois de 2 anos aqui, né, ele então, em 1863, ele viaja para os Estados Unidos e casa-se com Ellen, né, que veio a lhe dar uma filha, né, para o casal, em 1864. E nesse ano, irmãos, acontece uma grande tragédia na família, porque essa mulher, depois de 9 dias, ela veio falecer, né, depois de dar à luz a sua filhinha. Isso abala grandemente Simon. Ele não entende porque Deus está trazendo tais trevas à sua existência, e ele saindo da sua terra, tentando servir a Deus com integridade, fazendo de tudo para servir ao Senhor, e Deus leva a sua esposa. Simonton não consegue então criar sua filha, ele entrega a sua filha, né, para o seu cunhado, que estava em São Paulo, formando a igreja presbiteriana ali, em São Paulo. Ele entrega a sua filhinha para ele, e Simon então, sozinho, viúvo, ele continua o seu trabalho, né, pastoral aqui no Brasil. E ele então, em 3 anos, ele consegue fazer uma grande obra, mas ele vem a falecer em 9 de dezembro de 1867. Durante esse tempo aqui, 8 anos de trabalho, esse homem, ele falece de febre amarela. Mas ele deixa um legado para nós. Qual foi a sua contribuição? Esse homem, ele fundou a igreja, né, em 12 de janeiro de 1862. 2 pessoas se convertem, um inglês que era radicado aqui no Brasil e um brasileiro, né? Eles se convertem. O nome deles, dos 2 primeiros convertidos, era Henry Milford e Cardoso Camilo de Jesus. São os 2 primeiros membros da igreja presbiteriana. Naquele momento, então, ele organizou a igreja presbiteriana do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Essa igreja, né, ela foi projetada aí, o Arioque sabe disso, que estrutura é essa arquitetônica, Arioques? A gótica, né? Que era a usada, né, no tempo medieval, né? Muito bonita, né? Está aí, ela fica aí nessa pracinha, né? Fica
lá no centro mesmo do Rio de Janeiro, né? Quando você for lá, você pode visitar. Como é o nome da rua? Rua Silva Jardim, 23, Centro, Rio de Janeiro. Então, quando nós formos lá, a gente pode montar uma caravana aqui, vocês pagam a minha passagem, eu levo todos vocês lá com o maior prazer, a gente bate foto, volta de lá feliz, né? Então a gente pode montar esse tour para lá, tá? Lá no Rio de Janeiro, muito bonita, né? Quem foi no Rio, né, faça uma visita lá, né, à igreja. Então, segundo lugar, ele criou um jornal, 1864, criou a igreja, criou o jornal. Esse jornal, irmãos, é o primeiro jornal protestante a circular em todo o território da América Latina. Durante 28 anos, esse jornal, chamado Imprensa Evangélica, né, funcionou no Brasil e foi, então, um meio de propagação do evangelho, da pregação, de sermões, né, de teologia. Perceba, então, a mente, né, visionária de Simonton. Formou a igreja, criou um jornal, fundou o primeiro seminário primitivo, né, para preparar líderes autóctones, né, líderes formados daqui do Brasil, para poder se desligar dos Estados Unidos, para que eles pudessem levar a igreja adiante. E nós vamos ver então que ele, né, começa a estudar teologia junto com esses homens. Né? Nós vamos ver aqui então o primeiro padre católico brasileiro se convertendo ao presbiterianismo, chamado José Manuel da Conceição. Né? Ele se converte e ele também foi um dos pioneiros a levar o presbiterianismo para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse padre ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele percorria milhares e milhares de quilômetros para levar o evangelho no interior de São Paulo e Minas Gerais. José Manuel da Conceição. Esse padre se converteu ao protestantismo. Então, nós vamos ver que o seminário de Simonton, depois ele migrou para São Paulo, e de São Paulo ele foi para Campinas, onde está até hoje. É o primeiro seminário. Está aí a data, 1888. Ele começou lá em Campinas, mas em 1865, Simonton começou o seminário primitivo, chamado de Seminário Primitivo, no Rio de Janeiro. Muito bonito. Parece aqui a frente da igreja, né? Acho que o Ariox copiou de lá, né? Ele olhou, bem parecido, né? Bom, quanto tempo Simonton levou para formar a igreja presbiteriana, formar o primeiro presbitério, formar um seminário, criar um jornal? Irmãos, quanto tempo Simonton levou para fazer tudo isso? 8 anos. 8 anos apenas. 8 anos. Depois morreu de febre amarela. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: qual vai ser o seu legado para o presbiterianismo? Qual vai ser o seu legado para o protestantismo brasileiro? Qual vai ser o seu legado? Nós já somos presbiterianos há 5, 10, 15, 20 anos. Qual vai ser o nosso legado, irmãos? O que nós vamos deixar antes de ir para o céu? Essa é a pergunta. Simonton deixou esse legado. Hoje nós temos mais de 5.000 igrejas, nós temos mais de 5.000 congregações, nós temos mais de 7.000 pastores, nós temos mais de 3.000 missionários, temos mais de 20.000 presbíteros, temos mais de 65 sínodos, temos mais de 278 presbitérios, temos mais de 33.000 diáconos,
temos mais de 1 milhão de membros no Brasil. Estou dizendo mais porque esses dados aqui, né, estão desatualizados. É muito mais. Né? Então, esse foi o legado que Simonton deixou para nós em 161 anos. Quero, irmãos, finalizar nesta manhã mostrando qual é a visão de igreja presbiteriana que Simonton nos deixou. Eu quero rememorar isso, ver isso, para que você entenda, você como presbiteriano, você tem que ter essa visão. Qual foi a visão de igreja que ele nos deixou? Em primeiro lugar, uma visão missionária e evangelística. Simonton, ele fez tudo ao seu alcance. Escreveu sermões, escreveu um jornal. Esse homem, meus amados irmãos, ele educou pessoas no Evangelho. Ele fez de tudo. Convidou o seu cunhado lá dos Estados Unidos, chamado Black Ford, para vir para cá, para abrir uma igreja em São Paulo. Naqueles dias, São Paulo era o interior do Rio de Janeiro. O interior. Mandou para lá. Visão missionária, evangélica. Percebam que toda a igreja presbiteriana que se preze, ela tem que ter um coração missionário. Irmãos, nós não podemos, como igreja, descansar. Nós não podemos morrer sem abrir mais uma igreja, sem abrir mais um ponto de congregação, sem abrir mais um ponto de pregação. Eu, como crente em Cristo Jesus, e você é também, nós não podemos morrer sem dar um filho na fé, sem dar uma filha na fé. Nós temos que deixar um legado para o céu. E esse legado é alcançar vidas. Todo presbiteriano que se preze, ele não é chamado de sorveteriano. Porque dizem que os presbiterianos são frios, né, em missões, em evangelismo. Não. Pai do presbiterianismo no Brasil, ele era missionário, extremamente evangelista. Nós temos, meus amados irmãos, que entender que o cumprimento das promessas de Deus é que os nossos pés, eles serão formosos quando nós levarmos este evangelho àqueles que precisam. Quem vai crer se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo. Então você, presbiteriano, filho de Simon, tem que ter uma visão de cristianismo missionário, evangelista. Você tem que ser um cooperador de missões. Você tem que ser missionário. Assim como Deus é santo e Ele quer que nós sejamos filhos santos, também Ele quer que você puxe para Jesus Cristo, que desceu dos céus, foi até a cruz, fez missões para nos salvar. Queria que você saísse aqui desta manhã entendendo isso. Você não pode morrer sem antes gerar filhos na fé. Você tem que ter essa consciência missionária. Aonde você for, você é um missionário presbiteriano. Lá na faculdade, na sala de aula, você é um missionário. Você é um servo de Cristo. Você tem que falar e pregar para aqueles que estão nas trevas do Evangelho. Lá na sua repartição, no seu local de trabalho, você é um missionário. Você tem o dever de guiar as pessoas no caminho da luz, no caminho do céu, porque você sabe que as almas delas estão cegas pelo diabo que está acorrentando-as e levando-as para o inferno. Você sabe disso. As pessoas são muito mais do que a aparência. As pessoas, elas têm uma alma. E você tem que amar as almas perdidas. Foi isso que Jesus veio fazer conosco. Ele veio amar a nossa alma.
e nos livrar, irmãos, da condenação eterna. Por isso, é tão necessário nós sairmos de casa todos os dias com uma visão missionária e orar dizendo: Senhor, me usa, assim como o Senhor usou Simonton e deixou um grande legado. Eu quero sair, Senhor, também com os meus pés formosos, como que tendo asas, e sendo levado pelas asas do Espírito a pregar àqueles que ainda não ouviram do Evangelho. Você é um missionário. Simonton deixou essa visão para a igreja presbiteriana. Você tem que entender isso, de uma vez por todas. Segundo lugar, meus amados irmãos, Simonton deixou também uma visão educacional para os filhos, né, da nossa igreja. Por que nós dizemos isso? Porque toda a igreja reformada, ao lado dela, criava uma escola. Você pode ver a maioria, né, das nossas igrejas, né, as mais antigas, né, elas têm esse fundamento. Por quê? Porque a educação, ela melhora não somente o cidadão, mas ela melhora a sociedade. E naqueles dias, meus amados irmãos, as pessoas, elas tinham pouquíssima educação. Eram analfabetas. E as igrejas protestantes, elas criaram escolas para alfabetizar as pessoas a fim de ler as Sagradas Escrituras. E as pessoas aprendiam a ler aonde? Na Bíblia. Não era na cartilha, né, antigamente que tinha. Não, era na Bíblia. E essa educação, né, ela foi passada, né, pelos pastores, a sociedade, as igrejas então formavam escolas, né, criavam então uma comunidade altamente educada, e essa comunidade, ela era influenciadora da sociedade para o bem. Se você olhar, né, irmãos, vários presbiterianos se tornaram juízes, médicos, bons advogados, né, bons professores, né, bons pastores, tudo isso por causa da educação secular e da educação teológica que a nossa igreja legou. Porque nós entendemos que aqueles que estudam mais, ganham mais. E com isso melhora a sociedade, melhora a vida, né, da sociedade, traz desenvolvimento. Olhem o que os protestantes holandeses trouxeram para Recife. No século XVII, desenvolvimento tecnológico. Nós vamos perceber que os países católicos colonizados, né, pelos católicos são países, via de regra, de terceiro mundo. Porque é tanto feriado, de tanto santo, que as pessoas, elas têm mais prazer na preguiça e no curtir o ócio. Essa é a cultura brasileira, do que a do trabalho árduo, que foi a cultura em que os países protestantes de primeiro mundo foram criados. Enquanto numa fábrica de vassoura nos Estados Unidos, eles fazem 100 vassouras em 1 hora. Aqui no Brasil, a mesma fábrica faz 20 vassouras. Por causa, vou fazer uma vassoura, vamos dar uma pausa, vamos tomar uma Coca-Cola. A pessoa passa 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, aí volta e faz outra vassoura. Vamos tomar agora o cafezinho da tarde. Final do dia, 3 vassouras prontas. Mentalidade ociosa católica. Essa é a mentalidade educacional que nós somos criados. Países de terceiro mundo, todos os países, via de regra, colonizados, né, pelo catolicismo romano, pobre, paupérrimo. Porque não tem uma educação de progresso, né, de
avanço tecnológico, científico, né, de estudo. Quais são as melhores faculdades do mundo? Protestante, de renome. Acabei de citar para vocês. Formavam pastores. Perceba, irmãos amados, então, que essa visão também, né, ela tem que ser passada para os nossos filhos. Nós devemos criar os nossos filhos para serem bons cristãos, bons servos de Deus, mas também nós temos responsabilidade de ser bons cidadãos, de estudar muito. Deus nos dá isso como trabalho, é trabalho do homem, né? É comer o pão do suor do seu rosto, trabalhar muito. E quanto mais nós trabalharmos, então nós vamos gerar mais riqueza. E é aí que está o estudo sociológico, né, de Max Weber, né? O espírito, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Por quê? Porque os protestantes sempre eram acumuladores de riquezas, porque eles trabalhavam muito. Puritanos, eles ensinavam, né, esse princípio. Primeiro lugar, primeiro princípio, trabalhar muito. Segundo lugar, poupar muito. Terceiro lugar, distribuir muito. Trabalhava muito, poupava muito, não gastava com coisa supérflua, né? E distribuía muito, ajudando os necessitados e os carentes. A ética protestante, que abençoava, criava sociedades ricas, como nós vemos hoje. Então, essa é a visão que Simonton deixa, né, para a igreja presbiteriana. Cidadãos altamente cultos, cidadãos altamente preparados, né, tanto secular, nas ciências exatas, biológicas, naturais, exatas, quanto também na teologia. É uma preparação completa. Ele funda o seminário, prepara pastores para poder trazer essa mensagem. Nós temos que fazer de tudo, né, para ter, né, uma família altamente educada, nossos filhos educados, tudo isso para a glória de Deus, para dar glória a Deus. E as pessoas vão olhar para nós, presbiterianos, e vão dizer, graças a Deus, por essa fé tão linda, tão bonita, que é expressa de maneira prática. É muito bonito isso, né? E nós vemos hoje, né, na greia evangélica brasileira, pastores presbiterianos se destacando, né, por causa da muita educação, muito estudo. E nós esperamos educar e criar, né, uma igreja assim. Estuda muito, trabalha muito, é abençoada por Deus. Terceiro lugar, irmãos, para finalizar, terceira visão era uma visão literária da divulgação do Evangelho. Simonton lançou a imprensa evangélica, o primeiro periódico protestante do Brasil, que haveria de circular 28 anos. E esse jornal, ele era uma propaganda evangélica e visava alcançar mais almas aonde, né, os pastores não podiam ir. Naqueles dias os jornais iam, como a rádio vai, né, e nós devemos usar todos os recursos. Essa é a visão que Simonton nos lega, uma visão visionária, né, de levarmos, né, o Evangelho por todos os meios que nós pudermos. Pioneira foi no nosso meio, né, a Igreja Central do Pará, do pastor Paulo Anglada. Foi a primeira, né, no nosso presbitério, a transmitir os cultos, né, de maneira gravada. Isso lá atrás, 20 anos atrás, né, em 2020 que nós fomos começar a transmitir os nossos cultos. Grandes pastores, né, e grandes igrejas têm que ter, né, uma mente visionária de alcançar as pessoas por todos os meios. Naqueles dias era de maneira panfletária, né, literária.
Nós fazemos isso até os dias de hoje, né? Nós compramos folhetos, nós distribuímos folhetos, né? Alguns crentes de cunho próprio, né, compram folheto, né, entregam aonde passam, né, deixam um pedaço do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele pode operar de várias maneiras, por muitos meios. Simonton começou assim, com um jornal. Você pode comprar, né, na Bênçãos Livros, R$ 2, R$ 1, folhetos. E onde você passar, você então está continuando a visão do pai do presbiterianismo, entregando. Você recebe um pedaço da palavra de Deus. Eu posso lhe entregar aqui, né, uma palavra de Deus para você hoje. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que você está passando. Eu não sei o que é que você está enfrentando dentro da sua casa. Qual é o problema com seu cônjuge, com seus filhos, mas eu queria entregar um pedaço da palavra de Deus. Leia, por favor. Essa palavra é necessária. Essa palavra é do céu para o seu coração. Ela pode trazer salvação para a sua alma. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus para você. Tome. Irmãos, nós devemos ter uma visão como o pai do presbiterianismo. Nós temos que ter uma visão literária, de entregar literatura, de entregar livros, presentear as pessoas com livros evangélicos, né, de entregar um bom sermão, né, para que as pessoas possam ter, né, quem sabe, pequenas luzes entrando pelas suas vidas como numa fresta, né, da graça de Deus no seu coração. Então, eu queria que você saísse daqui e fizesse um compromisso, de usar todos os meios que você tem, seja as mídias sociais, seja de forma panfletária, que você tenha a visão do pai do presbiterianismo, de falar do Evangelho, de levar o Evangelho. Faça um esforço, vá mais além daquilo que você já é hoje, né? Faça algo mais, torne isso um hábito de vida. Graças a Deus eu tenho ouvido, né, daqui da igreja alguns irmãos que fazem isso. Entram no ônibus, se sentem incomodados, né, pelo Espírito de Deus, se levantam e falam do Evangelho. Outros, né, compram, né, pequenas porções e panfletam. Chegam no posto de gasolina, meu irmão, posso lhe entregar aqui um pedaço da palavra de Deus? Entrega. Queria que você fosse motivado por essa visão deste homem. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Essa é a palavra de Deus. Foi Jesus que diz que Ele daria poder a você para pregar esse evangelho até os confins da terra. Nós estamos no confim da terra. E devemos ir mais longe, e mais longe, e mais longe. Concluindo, meus amados irmãos, nessa manhã, então, finalizando, eu queria dizer para você, esse é o legado da obra missionária evangelística que Ashbel Green Simonton deixou para a gente. É uma visão, né, de igreja que é missionária, é evangelística, que luta, né, sempre para viver isso, uma igreja de visão educacional fora, né, do comum, né, de habilitar o ser humano presbiteriano assim. Vá em frente, leve esse evangelho, seja firme na sua fé, aonde Deus lhe colocar, que o cumprimento da profecia possa ser visto na sua vida. Quem creu? Vamos finalizar lendo Romanos mais uma vez? Vamos lá? Verso de número 10 em diante. Romanos 10, verso de número 10 em diante. Diz assim: porque com o coração se crê para a justiça. Vamos ficar em pé, vamos ler todos juntos? Leamos. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar? Feche os seus olhos, faça uma oração a Deus, do seu coração ao Senhor, e peça a Ele força para viver esta palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, Deus poderoso, por mais uma manhã, ouvindo, Senhor, esse testemunho de fé missionária para os nossos corações. Senhor, nós não somos páreos para isso. Não temos capacidade nenhuma em nós mesmos, Senhor. Mas nós queremos te pedir e te implorar que o Senhor derrame teu Santo Espírito sobre nós. E nos ajude, Senhor, por favor, a fazer aquilo, Senhor, que nós, por natureza caída, não somos capazes de fazer. Que o Senhor nos ajude a dar bom testemunho de Jesus e falar da obra missionária daquele Senhor que veio do céu para salvar os perdidos. Dá-nos ânimo e alegria. Por favor, Senhor, tira toda a vergonha e toda a covardia que muitas vezes se abate sobre a nossa mente e nosso coração, para que possamos, ó Deus, ter cumprida sobre nós a promessa, Senhor, da profecia de Isaías, e tornar os nossos pés, não pés duros, feios, pés, Senhor, castigados pelas circunstâncias e durezas desta vida, mas que o Senhor nos ajude a ter pés formosos, pés lindos, calçados com o evangelho da paz de Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos aqui presentes e todos aqueles que nos ouvem, no nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar o nosso culto nesta manhã, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Hino de número 93. E aqueles que quiserem ter o privilégio de participar do ofertório, podem fazer isto nesta hora. Vamos cantar? Somente ponho a minha fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Metas a suportar, eu hei de
Tua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Que cegar minha tentação, me fortalece a Sua mão. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Receber a bênção, irmãos, que a graça merecida do nosso amado, eterno Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito sejam derramados sobre a vida de vocês, hoje e para todo sempre.